Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Então, a gente vai iniciar a sessão da terceira Câmara Julgadora do TIT, do dia 30 de outubro de 2024. Temos dois processos em pauta. A gente vai começar pelo processo 5024-499, de Omnis Engenharia Limitada, relatora a doutora Mara. Doutora Mara tem sustentação oral. Eu vou perguntar para o doutor André se ele abre mão da leitura do relatório. Sim, perfeitamente. Então, doutora Mara, você faz só uma breve introdução do processo Faço e daí a sim. gente já passa para sustentação oral. É um processo que tem uma infração só, porque as outras tem 12 itens, todos foram pagos, com exceção do item 1.1. É uma infração relativa à falta de pagamento, porque o contribuinte se utilizou, segundo o fisco, indevidamente de uma redução de base de cálculo prevista no artigo 1º do anexo 2 do RICMES, em relação a partes e peças de equipamentos para, acho que como é que fala? Aquele negócio que sonar, não é bem sonar, como é que é o nome? Radar. Radar, isso, tá? Essa é a acusação. Doutor André, a sustentação oral... eu preciso gravar a sua sustentação oral, desculpe. Eu gravar a sustentação oral, realizar. O doutor André pode passar a sua OAB, por favor? Se quiser passar pelo chat, se quiser falar, o que o doutor achar mais... Vou escrever aqui no chat. Tá ótimo. Segundo só, doutor André, para eu gravar aqui. Ótimo. Doutor André, pode iniciar a sua sustentação oral, para a gente ter mais ou menos 15 minutos para sustentação. Ótimo. Bom dia, jogadores. Bom dia, senhores advogados aqui presentes, demais servidores. Como já foi bem adiantado, né, pela senhora relatora, nesse auto de infração a gente discute justamente essa utilização do benefício fiscal para aquisição de partes, peças e componentes de radar. Como é importante ressaltar, né, a empresa aqui em questão, a Omnis, história recorrente, é uma empresa especializada justamente na fabricação desses componentes aéreos e comercializa esses bens com a aeronáutica brasileira. Então, em razão disso, da especificidade do caso, em que se tem importação de certas partes e peças que posteriormente serão comercializadas nesses contratos realizados com a aeronáutica. A decisão, hora impugnada, hora recorrida, ela fundamentou a procedência do auto de infração em razão de uma suposta resposta à consulta tributária, feita em 2014, em que afirmou ser taxativa a lista dos produtos elencados no artigo 1º do anexo 2º do ICMS de São Paulo, como passíveis de fruição do benefício fiscal de redução do ICMS, na sede de aeronaves, peças, acessórios e outras mercadorias. Pois bem, aqui eu chamo a atenção de início pela distância, né, temporal entre a resposta da consulta e o presente momento, que peço que isso não inviabilize a reanálise do caso com base nos fatos que serão aqui discriminados. E conforme será melhor demonstrado, o entendimento da consulta é equivocado, uma vez que a empresa ela cumpre todos os requisitos que são indicados tanto no convênio CMS 75 de 91, quanto também no regulamento do CMS. Inicialmente, quando a gente se fala dos requisitos para fruição
da redução da base de cálculo do ICMS para esse benefício fiscal em específico, a gente recorda que essa acusação fiscal ela é baseada em recolhimentos entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020, e não foi considerado o fato de que a recorrente ela está devidamente relacionada nos atos COTEPs de 6618 e 6719, em que diz justamente sobre as operações sujeitas à redução de base de cálculo do ICMS previstas no convênio ICMS 75 de 91. E aí é importante ressaltar que o convênio 75 ele prevê o benefício fiscal da redução da base de cálculo do ICMS nessa lei de aeronaves, peças, acessórios e outras mercadorias. E tudo isso com a finalidade de incentivar a indústria aeronáutica no país, principalmente considerando a grande complexidade dessas peças. Isso foi devidamente regulamentado pelo Estado de São Paulo, que reproduziu as disposições desse convênio no anexo 2º do artigo 1º. E aí, o que se analisa a partir da leitura dos dispositivos é que o contribuinte, para que tenha direito ao gozo do benefício fiscal, é necessário tão somente que a empresa ela esteja relacionada ao ato preferido pelo Comando Aeronáutico. E a gente vê que esse é o único requisito indicado, unicamente por conta da complexidade da análise do que seriam essas partes e peças. Desde 2000, o Comando Aeronáutico ela atribuiu ao IFE, que é um departamento específico para análise única da manutenção e cadastro das empresas do setor aeroespacial, para fins de relacionar as que são beneficiárias ou não ao convênio ICMS 75. Ou seja, o IFE ele vai ser competente para analisar todas as questões técnicas das mercadorias e as empresas que comercializam essas mercadorias para verificar se elas fazem jus à redução da base de cálculo em razão da natureza dessas mercadorias ou não. Por conta disso, foram editadas uma série de orientações e procedimentos específicos para que as empresas solicitassem a inclusão na lista de beneficiários de acordo com o que prevê o convênio ICMS 75. Dentre esses procedimentos, a gente tem envio de formulários, com a indicação técnica dos itens que são comercializados, e após isso, a relação das empresas candidatas ela é enviada ao CONFAS, que verifica com cada unidade federada, por intermédio das secretarias de Fazenda, se elas concordam ou não com a publicação do ato COTEP, com relação às empresas beneficiárias ou não ao convênio 75 de 91. Após a autorização pelos respectivos estados, a comissão, o COTE, nada mais é do que a Comissão Técnica Permanente do ICMS, ela edita esse ato com a indicação das empresas que participam e que podem gozar do benefício fiscal indicado. E é importante destacar que o artigo 11 do regimento do COTEP, ele indica que o poder público ele participa e convalida as empresas que são beneficiadas ou não com esses benefícios. E elas participam, inclusive, com direito a voto. Ou seja, a patente de conhecimento do Estado de São Paulo com relação às empresas que são beneficiadas ou não com esse benefício da redução da base de cálculo. Ou seja, o Estado ele participa na relação dessas empresas que produzem, comercializam, importam e fazem demais operações com materiais aeronáuticos que são beneficiados com essa redução de base. Ou seja, somente após a publicação desse ato é que as empresas elas são permitidas a fazerem jus à redução da base de cálculo e que fica autorizado a fruir desse benefício e realizar as devidas operações de comercialização desses bens com a aeronáutica brasileira. E esse é o único requisito que se tem na legislação como passível para fruição desse benefício. Isso já foi, inclusive, entendido pela essa própria Secretaria de Fazenda, na resposta à consulta tributária de 2008, que indica especialmente que esse é o requisito previsto na legislação para a fruição do benefício. Ou seja, não restam dúvidas de que a própria aeronáutica brasileira já possui um procedimento interno justamente capaz de verificar
quais são os requisitos para a fruição do benefício fiscal e que isso conta, inclusive com a participação dos estados por meio da Secretaria de Fazenda e também pelo CONFAZ, que gerencia toda essa comunicação com as secretarias. Ou seja, se a empresa ela possui esse ato hipoteca, ela tem previsto, ela tem cumprido o único requisito previsto na legislação para a fruição desse benefício fiscal. E com relação às mercadorias que foram objeto da autuação fiscal, a empresa ela tem justamente os atos respectivos que autorizavam, à época dos fatos geradores, a comercialização desses itens com o uso da redução do ICMS advindo desse benefício fiscal. Cabe destacar também que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também indica que o requisito para a fruição dessa redução da base de cálculo é a publicação do ato hipoteco e indica também em outras oportunidades que a ausência do ato hipoteco é motivo para a não fruição do benefício fiscal. O que cabe destacar que aqui não é o caso, uma vez que a empresa ela possui o ato hipoteco, logo, se a gente for fazer uma interpretação ao contrário senso, a gente teria, então, esse requisito como atendido como o único requisito a ser cumprido. E aí cabe destacar que as notas explicativas da legislação originária do Estado de São Paulo, ela indica que, lá em 91, ela já procurava orientar que os requisitos essenciais para a fruição da redução da base de cálculo do ICMS era justamente o ato conjunto editado pelo Ministério da Aeronáutica, em que seria indicada a relação das empresas e os produtos que seriam objeto dessa redução do ICMS da base de cálculo. Logo, a gente vê que o único requisito previsto na legislação, ele é cumprido integralmente pela recorrente, que juntou devidamente em sua impugnação e fez as devidas menções em seu recurso acerca dos atos que davam a segurança da possibilidade da redução da base de cálculo do ICMS. Ainda que não se entenda que esse é o único requisito previsto na legislação, cabe destacar que os componentes comercializados pela recorrente, eles se enquadram no artigo 1º do anexo 2º, diferentemente do que alega a decisão recorrida. Isso porque todos esses bens comercializados ao Comando da Aeronáutica, eles estão previstos, uma vez que a única menção que se há na legislação é que são partes, peças, matérias-primas, acessórios, componentes de produtos que tratam os incisos acima, que são justamente os aviões, aeronaves, helicópteros e tudo mais. Logo, todas as notas fiscais juntadas, elas indicam mercadorias que são utilizadas na fabricação ou fabricação ou componentes diretos ou indiretos dos aviões militares comercializados para o Comando da Aeronáutica. A gente junta, então, no nosso recurso essas notas fiscais, em que há, inclusive, a menção aos atos coteiros específicos de cada uma dessas mercadorias que guardavam essa utilização do benefício fiscal e que indicam, como foi bem dito, que todas essas peças elas faziam parte da fabricação de radares. Há também a indicação na peça da recorrente do laudo técnico elaborado pelo brigadeiro senhor Rogério Ribeiro Machado, em que comprova em que esses equipamentos comercializados pela recorrente, eles fazem jus à redução do benefício da redução da base de cálculo do ICMS, porque eles se enquadram como acessórios ou componentes separados. Ou seja, ainda que eles não sejam acoplados nas aeronaves, eles são componentes separados porque, de certa forma, fazem parte de toda a operação necessária para que se tenha um voo seguro. Ou seja, sem esses itens, a gente não consegue ter a operação dessas aeronaves funcionando plenamente. Destaca-se ainda que a resolução da ANAC, junto com os órgãos de aviação civil internacional, que é uma agência especializada das Nações Unidas, em que indica a necessidade de que esses equipamentos, principalmente os radares, eles são equipamentos que eles fazem parte das aeronaves, porque graças a elas em que a gente tem um correto funcionamento das aeronaves. Sem elas,
não seria possível se ter uma aviação segura. Esses radares, eles são instalados tanto nas aeronaves, como também em terra, ou seja, justamente para fazer a recepção do sinal e o envio do sinal, que encontro se faz justamente o que a gente conhece como a localização daquela aeronave, já que é a partir dessa troca de sinais em que a gente consegue controlar a rota, a velocidade, a altura e a localização dessas aeronaves dentro de todo o espaço aéreo. Logo, a classificação do radar como um acessório ou componente da aeronave, ela não exige necessariamente que esses dispositivos eles estejam instalados diretamente apenas na aeronave, uma vez que ele sozinho na aeronave ele não é capaz de cumprir a sua função. É justamente nesse sentido que a legislação ela indica de uma forma genérica, né, que seriam acessórios ou componentes separados, unicamente porque, remontando ao ponto a ser indicado, é necessária uma expertise técnica para verificar se o equipamento comercializado ele é ou não um equipamento essencial para a atividade daquela aeronave. É justamente por isso que a gente remonta a necessidade dessa edição do ato coteiro como único requisito básico para a fruição do benefício fiscal. E a gente vê que os radares produzidos, eles nada mais são do que sensores que auxiliam o controle do tráfego aéreo. Sem eles, não seria, como dito, possível a correta, exigência, o cumprimento das exigências da aviação internacional. E, por fim, cabe destacar que, diante de todas as controvérsias que surgiram por conta da falta de especificidade e da generalidade das disposições da lei, é que foi editado o convênio ICMS 28 de 2015, em que passou a prever expressamente, em seu inciso 8º, que para o convênio ICMS 75 de 91, passava a vigorar também a disposição expressa de equipamentos de auxílio à comunicação, navegação e controle de tráfego aéreo. Ou seja, ainda que não haja dúvidas de que os produtos comercializados pela recorrente já estivessem introduzidos na classificação de partes, peças, acessórios ou componentes separados, o convênio ICMS 28 de 2015 ele encerrou qualquer discussão a respeito disso, uma vez que ele deixa expressamente previsto essa possibilidade. E cabe destacar que não há o que se falar que não houve a internalização pelo Estado de São Paulo, uma vez que o convênio ele foi ratificado nacionalmente através do ato declaratório número 10 do mesmo ano. Não houve nenhuma resignação do Estado de São Paulo quanto a esse convênio do ICMS, o que denota o reconhecimento e aplicação dessas regras pelas autoridades estaduais. Logo, é patente a necessidade de reconhecimento de que a empresa utilizou devidamente o benefício fiscal indicado e que, portanto, a auto-infração não merece prosperar. Dessa forma, a recorrente ela pede que o auto de infração ele seja divulgado improcedente na parte em que não foi reconhecida, em que não foi feito o pagamento pela recorrente, com a um consequente provimento do recurso na forma das razões expostas no seu recurso ordinário. Obrigado. Obrigado, agradeço, doutor André. Doutora Mara. Eu vou direto ao voto. A decisão recorrida fundamentou a procedência do auto de infração por conta da existência da resposta à consulta tributária número tal de 2014, que afirmou ser taxativa a lista dos produtos elencados no artigo 1º do anexo 2 do RICMES como passíveis de fruição do benefício fiscal de redução de base de cálculo do ICMS nas saídas de aeronaves, peças, acessórios e outras mercadorias. A infração remanescente, que é objeto do presente autuação questionada, se baseia na acusação fiscal de ausência de recolhimento do ICMS entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020 por suposta utilização indevida de redução de base de cálculo prevista no artigo 1º do anexo 2 do RICMES, aprovado pelo Decreto Estadual 45.490.
No entender da fiscalização estadual, o fato da recorrente estar relacionada como beneficiária do incentivo nos atos COTEP, números 66 de 18 e 67 de 19, referentes às operações sujeitas à redução de base de cálculo do ICMS, prevista no convênio 7591 e RICMES, não seria suficiente para a fruição do referido benefício. O convênio 75 prevê o benefício fiscal de redução de base de cálculo nas saídas de aeronaves, peças, acessórios e outras mercadorias que especifica com a finalidade de incentivar a indústria aeronáutica do país, tendo sido regulamentado pelo Estado de São Paulo por meio do RICMES, que reproduz as disposições do aludido convênio em seu anexo 2, artigo 1º. Conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º do anexo 2, é necessário que a empresa beneficiária esteja relacionada em ato proferido pelo Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa, em verbis, e aí eu transcrevo. Desde 2000, o Comando da Aeronáutica atribuiu ao IFE a competência para elaboração e manutenção de cadastro de empresas no setor aeroespacial, por meio da portaria número 100, GC 43, para fins de tornar a lista de beneficiários do convênio ICMS 7591. O IFE, por sua vez, órgão competente para analisar as questões técnicas das mercadorias e empresas que fazem jus à redução de base de cálculo em razão da natureza de suas mercadorias, editou uma série de orientações e procedimentos para que tais empresas solicitem sua inclusão na lista de beneficiários nos termos do convênio 75. Dentre os procedimentos listados na orientação de certificação, número 9, CDI, sucedida pela instrução do Comando da Aeronáutica, ICA 7814/2013 e ICA 7814/2015, destacam-se os seguintes, e aí eu transcrevo. Somente após a publicação do ato COTEP, em que estão relacionadas as empresas e mercadorias que fazem jus à redução de base de cálculo, é que o contribuinte fica autorizado a usufruir do referido benefício, conforme se verifica da OC número 9, CDI, e demais instruções do Comando da Aeronáutica. E aí eu transcrevo essas orientações. Apenas as empresas constantes do ato COTEP-ICMS em vigor podem usufruir do benefício do convênio 75. As que não estejam relacionadas, mesmo que já tenham constado dos atos COTEP anteriores, deverão requerer nova inclusão na relação de candidatas. Assim, de acordo com o entendimento do recorrente, com o qual concordo, o único requisito para que a empresa aplique a redução de base de cálculo prevista no convênio e no artigo 1º do RICMES é a promulgação do ato COTEP. Isto porque tal entendimento já foi referendado pela própria Secretaria da Fazenda na resposta da consulta 82 de 2008, conforme se verifica no trecho abaixo transcrito. E aí eu transcrevo. Ou seja, a aprovação da resposta da recorrente pelo IFE, seguido da publicação do ato COTEP, convalidado pelo Estado de São Paulo, e que autorizaram expressamente a empresa a se beneficiar de redução de base de cálculo prevista no convênio 75, constitui norma de legislação tributária em estrito cumprimento aos artigos 96 e 104 do CTN. Conforme salientado, para aprovação das empresas pelo órgão responsável, devem elas não só requerer a sua inscrição no cadastro de empresas passíveis de se beneficiarem com a redução de base de cálculo, como também e principalmente indicar quais os produtos que produzem para que tanto o Estado como o próprio órgão competente verifiquem se tais mercadorias e produtos atendem o que exige a norma do convênio. Portanto, pressuposto é que, se o ato COTEP, emanado do próprio ente público responsável em realizar tal inspeção, validação e aprovação, incluiu a recorrente no período autuado no cadastro de empresas autorizadas a se beneficiar com tal redução de base de cálculo, análise sobre se o produto da recorrente é ou não beneficiado pela redução de base de cálculo, já foi realizada e não cabe ao Estado rever retroativamente seus atos em prejuízo do contribuinte, sobre a afronta ao quanto determina o artigo 149, combinado com o artigo 146 do CTN.
Embora a consultoria tenha respondido à consulta formulada pelo recorrente por determinação do fiscal autuante de forma contrária ao seu entendimento, certo é que ela somente poderia surtir efeitos caso o entendimento fosse o correto daquele momento em diante e não para fatos pretéritos, dado que estaria indo contra ato emanado da própria administração pública, já que as normas estabelecem que, para aprovação do cadastro da empresa, precisam apresentar os produtos que comercializam e produzem para que ela, autoridade pública competente, no caso da COTEP, analise e diga se aquela empresa e aqueles produtos, por consequência lógica, estão aptos e cumprem o disposto do convênio. Além disso, no próprio convênio, os acessórios das aeronaves estão incluídos como partes e peças que dão direito à redução de base de cálculo, como vemos abaixo. E aí eu transcrevo. Ou seja, o radar, assim como outros tipos de aparelhos de comunicação instalados no avião, é componente ou mesmo acessório essencial para que o piloto tenha condições de voo, detectando montanhas, mar, rotas de outras aeronaves, permitindo um voo seguro. Não me parece que alguém de nós se sentiria seguro em viajar em uma aeronave desprovida de tal equipamento. Assim, o produto fabricado pelo recorrente é parte essencial da aeronave e, como tal, encontra-se albergado pelo Convênio 75, quer pela própria legislação do ICMS que incorporou, como acima visto, o referido convênio em seu texto. As notas fiscais colacionadas pela recorrente de forma exemplificativa, além de mencionar o ato COTEP aplicável no campo de informações complementares, evidenciam que as mercadorias tais como módulo amplificador potência banda L e radar primário vigilância tráfego aéreo banda L são partes, peças, matérias-primas, acessórios ou componentes separados dos produtos de que tratam os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 13, a teor do artigo, a teor do inciso 11 do artigo 1º do anexo 2 do artigo do RICMES, isto é, são partes, peças, acessórios ou componentes separados de aviões de uso exclusivo do Comando da Aeronáutica. De modo a comprovar a essencialidade de tais produtos, o recorrente apresentou laudo técnico elaborado pelo brigadeiro Rogério Ribeiro Machado, inscrito no CREA sob o número tal, e que comprova que os equipamentos comercializados pela empresa fazem jus à redução de base de cálculo na medida em que se enquadram como acessórios ou componentes separados previstos no artigo 1º, 11 do anexo 2 do RICMES. É importante ter em mente que os radares estão instalados tanto nas aeronaves como em terra, torres de controle de tráfego aéreo, por exemplo, visto que a troca de sinais entre esses equipamentos é que possibilitam controlar a rota, velocidade, altura e localização das aeronaves. Logo, a classificação de radar como acessório ou componente da aeronave não exige necessariamente que todos esses dispositivos estejam instalados apenas nas aeronaves. O legislador paulista optou por efetuar uma descrição genérica de acessórios e componentes separados de aeronaves, em razão das expressões acessórios e componentes separados serem genéricas, é que foi convencionado que para um determinado contribuinte possa se valer da redução da base de cálculo, haverá uma análise técnica dos equipamentos pelo IFE, órgão subordinado ao Comando da Aeronáutica. Ou seja, é o IFE quem detém o conhecimento técnico adequado e a competência delegada pelo Convênio 75 e pelo RICMES para identificar a natureza, a partir de uma análise técnica, dos equipamentos para o desenvolvimento da indústria aeronáutica que poderão ser beneficiados pela redução de base de cálculo. Como se verifica em seu contrato social, a recorrente tem por objeto social, dentre outros, a manutenção, reparos, a instalação de equipamentos aeronáuticos, suas partes e peças, e é contratada para a fabricação, instalação e manutenção de radares de rota e de área terminal do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, SICEAB. Portanto, ainda que haja um esforço interpretativo do Estado de São Paulo para que as peças importadas pela recorrente, que são utilizadas na fabricação dos próprios radares, não estarem contidos na redação do artigo 1º e anexo 2 do RICMES, o fato é que ele está expressamente contemplado
em referido artigo nos incisos 11 e 12 como acessórios ou componentes separados, ou seja, diferentemente do que restou decidido pela decisão recorrida, a aplicação do benefício fiscal de redução de base de cálculo na operação autuada não configura interpretação extensiva aos dispositivos do RICMS, mas tão somente a sua aplicação efetiva, uma vez ser evidente a sua aplicabilidade no caso analisado. Desta forma, não tendo sido refutado pelo fiscal atuante que a requerente se encontra registrada no IFE e que o ato COTEP lhe conferiu a possibilidade de fruir do benefício fiscal em tela, entendo não ser passível de manutenção pelos motivos e razões acima aduzidas, o item 1 do AEM. Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe integral provimento para cancelar o item 1, único item objeto do presente recurso, dado que os demais itens já foram pagos e devidamente certificados pela autoridade competente. É como voto. Ixi, acho que meu... Obrigado, doutora Mara. Eu vou ter que entrar de novo aqui para registrar o voto, porque caiu a... Sem problema. Tá? Eu já volto aí rapidinho. A doutora vai sair? Eu não vou Tá, sair então da tá bom. sessão, é só Tá bom. porque caiu o sistema aqui da Fazenda, então tenho que entrar de novo, só para registrar o voto. Tá, mas já vou passando a representação fiscal. Tem algum ponto a ser levantado? Eu estou em dúvida se eu peço vista, porque eu vi que tem alguns outros autos de infração contra essa mesma empresa pela mesma infração por contrariar essa consulta, né, que foi citada até no voto da doutora Mara. Então, vou aguardar o posicionamento do juiz. Mas acho que eu vou pedir. Doutor Rodrigo? Eu estou verdadeiramente convencido, tanto pela leitura do convênio, como a especificidade do IFE em ter a competência para análise técnica da inclusão dos itens. Então, me parece muito razoável os pontos que a relatora trouxe para a gente. Então, além de cumprimentá-la, né, pela extensão e pelo detalhe, né, na análise, eu, sem antecipar voto, eu me pareço convencido. Sim. Doutor Geraldo, tem algum comentário? Por gentileza. Inicialmente, queria cumprimentar a doutora Mara pelo seu brilhante voto, o doutor André também pela sustentação oral. Eu peço vênia, doutora Mara, apenas para divergir em alguns pontos. Se me permitem, eu até aqui agora eu redigi um voto de preferência. A questão, primeiro, eu fiz um voto de preferência na questão preliminar. Eu entendo que esse processo ele não está maduro para julgamento, e explico. Na própria decisão da senhora, a senhora finaliza em algum momento dizendo que o pagamento foi certificado pelo fisco. E eu observei em todo o processo, não houve em nenhum momento a certificação desse pagamento. Então, aqui acho que teria no debate aqui a gente superar essa questão. O que tem no processo é deixa eu só pegar as páginas aqui, uma confissão irretratável do contribuinte em referência aos vários outros itens, mas essa confissão foi feita no dia 4 de dezembro de 2023 e somente em momento posterior, no dia 8 de dezembro, ou seja, 4 dias após, é que ele realiza o pagamento. E esse pagamento não foi certificado pelo fisco. Qual a implicação disso? A implicação disso é que o julgador de primeira instância, ele fez um julgamento condicionado, falando assim, futuramente isso aí vai ser analisado. Ora, a lei nossa, ela é clara que em caso de defesa parcial, que é no presente caso, e se não houve pagamento, o julgador inicial deveria ter feito o apartado. Então, é nesse sentido. E por que o apartado? Porque, se de fato comprovou e certificou o pagamento, o crédito é extinto nos termos do 151,
o 156 de setembro, se não me falha a memória. Porém, se não foi certificado esse pagamento, e ali tem vários condicionantes no artigo 85B, para que ele usufrua desse benefício, tem que se formar um apartado para que se dê início à cobrança. Então, é nesse sentido que, numa preliminar, eu voto pela anulação da primeira instância para que ela realize essa diligência. A gente poderia realizar a diligência por aqui, porém, se comprovado que, se não certificado, nós aqui no tribunal não poderíamos fazer esse apartado. Por isso... Pois não, doutor Paulo? Desculpa, eu te interrompi, mas, doutor Geraldo, se ela fez a confissão irretratável, tem implicação ela ter realizado ou não o pagamento? Porque se ela fez a confissão, ela abriu mão do contencioso, né? Perfeito. Então, se ela realizou ou não, eu entendo que seja É uma questão interessante, doutor Paulo, que já discutimos aqui na DTJ, já passou um caso por aqui, um único caso, porque aqui a gente toma como procedimento baixar em diligência para certificar o pagamento. Já Sim. discutimos aqui, junto com todos os outros chefes de unidade de julgamento e com o delegado, de que se poderia fazer, porque eu entendo o que o senhor colocou, inclusive é uma questão que eu gostaria de trazer a debate. A pergunta é: poderia a administração tributária já efetuar a cobrança, sendo que o crédito está aqui no contencioso e em nenhum momento o órgão competente, que é o contencioso, determinou a apartação desses itens? Então, é uma questão nova relativamente a essa alteração da lei, se não me engano, de 2017. Então, teria que se superar essa questão. Porque se não for dado prosseguimento pela administração tributária de cobrança, já aconteceu também aqui no tempo que estou à frente da UJ, casos em que ocorreu a prescrição justamente por não ter feito o apartado. É uma questão interessante. Se pode ou não a administração tributária dar prosseguimento. Eu entendo que, estando o crédito tributário no contencioso, a autoridade para falar se foi apresentada defesa ou não frente àquilo é o contencioso. É nesse sentido que eu entendo que a primeira instância ela deve certificar, porque senão ela não dá validade, se não me engano, no artigo 88 da lei, que fala que tem que ser certificado pelo fisco. E uma vez não certificado, não podemos nós falar que esse crédito é extinto. Nós não estamos falando que o crédito está extinto, estamos falando que ele não está em julgamento. Isso, doutora Mara, mas a senhora diz Eu posso até mudar os termos. Eu Não, posso até falar que, quanto aos outros itens, houve confissão e, portanto, não existe como fala? Não existe contencioso. Perfeito. E aí, Foi nesse sentido que a decisão de primeira instância fez esse julgamento condicionado. A questão é o que implica nisso. Conforme trouxe o doutor Paulo, se a administração tributária puder dar prosseguimento a essa cobrança, perfeito, não tem implicação nenhuma, apesar de estarmos desrespeitando um dispositivo da lei que fala que o pagamento tem que ser certificado. E se não puder, implica-se numa possível prescrição do crédito tributário em caso de não pagamento. Doutor, eu entendo. Rapidinho, o doutor André quer fazer algum comentário, alguma questão de fato, doutor André? Sim, por favor, senhores jogadores, é só para indicar, até o Geraldo, o senhor já viu isso, peço perdão, mas é que na manifestação fiscal, logo após o protocolo da nossa impugnação, foi levantado uma preliminar, eu até peço o Vênio para reproduzir aqui, em que diz, né, preliminarmente o autuado informa que não contestará as acusações fiscais relativas aos itens tais, pois reconhece que os valores exigidos são devidos. Ressalta ainda que efetuou a confissão retratável e o respectivo recolhimento desses valores. Ou seja, não houve nenhuma indicação ou posição do fisco com relação a esses pagamentos na defesa, em que se houve ou não o correto recolhimento desses valores. Então, entendo aqui que isso foi analisado pelo fiscal, né, autuante, e que isso não foi levantado nenhuma questão com relação aos pagamentos, uma vez que isso já é de conhecimento do fisco. Não sei se isso implica em alguma mudança do entendimento quanto a isso, mas achei importante ressaltar isso para melhor debate da questão. Ok, obrigado, doutor André. Doutora Mara ia comentar, eu cortei, desculpa. Eu ia comentar o seguinte, que eu posso colocar eventualmente no voto de que, embora não esteja certificado o pagamento, não houve recurso e houve uma decisão, houve uma
uma confissão irretratável e, aparentemente, o débito está pago pela juntada da guia de pagamento. Todavia, como não houve recurso e existe a confissão irretratável, essa parte deveria ser apartada do julgamento e cancelar o resto, entendeu? Porque, de toda forma, eu não vejo essa preocupação da prescrição, porque o pagamento foi à vista, doutor André? Sim, isso mesmo. Se foi à vista, inclusive, não teria nem como ter prescrição aí no caso, ou prescrição, né, no caso. Então, eu posso fazer vamos dizer assim, essa observação no voto, mas eu não vejo por que tem que cancelar uma decisão de primeira instância, porque, na verdade, os itens estão pagos, ainda que não certificado, não foi recorrido, o prejuízo é dele. Doutora Mara, eu entendi o posicionamento da senhora e agradeço, a senhora muito bem discorreu. Agradeço também ao doutor André, mas a lei, no artigo 88, ela é clara que tem que ser certificado pelo fisco, e só falando do doutor André, a manifestação fiscal, doutor André, não é certificação. Na Secretaria da Fazenda tem um órgão específico, agora a Unidade Gestora de Cobrança, e ela é o órgão competente. A única coisa que eu entendo também que a doutora Mara falou, mas uma vez não certificado e tendo que ter sido feito o apartado, eu nem entendo pelo apartado, eu entendo primeiro que a primeira instância deveria fazer a diligência, e na maioria dos casos, 99% é certificado de pagamento, então ela dá a extinção do crédito tributário daquele pagamento e prossegue no julgamento dos demais. Apenas num caso, em todo esse tempo que eu estou aqui à frente da UJ, é que ocorreu a não certificação, e aí nós fizemos o apartado. Qual é o problema do não apartado, doutora Mara? Se esse processo se alongar no tribunal por demais recursos, e aí entra o que o doutor Paulo levantou, que é uma dúvida minha, se a administração tributária não está autorizada a cobrar esses débitos, esses créditos tributários, aí sim ocorre a prescrição, como já ocorreu em autos passados aqui pela unidade de julgamento. Mas sabe o que acontece, doutor Geraldo? Deixa eu lhe falar uma coisa. A partir da confissão, o fisco já tem o direito de cobrar caso... Já tem esse é o ponto que o doutor direito. Paulo levantou. E aí, nessa questão... Ele já tem, entendeu? Não há necessidade de certificação do pagamento. Por quê? Porque se ele não pagar, houve a confissão. Certo? Se ele não tivesse oferecido o pagamento, a confissão não seria válida. A partir do momento que ele comprova que ele pagou, a administração pública tem a faculdade de executar. É a mesma coisa que uma DCTF. A DCTF entregue, ou uma GIA entregue, com um crédito declarado, ela é um título executivo. Então, é um título executivo nesse sentido. É passível de ser cobrada. Não há necessidade de um lançamento novo para poder ser cobrado. Então, não há essa impossibilidade do fisco cobrar. Pelo contrário, a confissão está feita. O recurso não foi recorrido. Qualquer ato desse tipo que ele praticou impede até o próprio recurso, porque o ato de confissão é contrário ao direito de recorrer. Então, qualquer coisa que ele quisesse fazer no processo, ele não consegue mais. E a administração pública, pelo contrário, ela consegue pagar, ela consegue cobrar, ela não precisa apartar. Ela tem um documento na mão, uma confissão, pela qual ela vai executar. Aqui são dois pontos que eu Entendi, vejo, doutora Mara. Eu entendo que eu entendo que a doutora fala, mas eu acho que aí é um problema de sistema da Secretaria da Fazenda. Com a confissão independente, o processo está todo no contencioso. Então, se não houver esse apartamento, a unidade de cobrança não vai enxergar isso. Então, é um problema realmente sistêmico.
Eu estou só pensando se com a confissão ele se inicia esse prazo de decadência com a confissão ou se essa confissão Não, só não é se... decadência, é Desculpa. Prescrição. prescrição. Ele Prescrição, tem desculpa. 5 anos, ele tem 5 anos para. A Fazenda tem 5 anos para cobrar a partir da confissão, não é da certificação do débito, É da confissão. é da confissão, e não é do apartamento também. Porque a partir do momento que houve uma confissão e e que a confissão é válida, eu entendo que é do momento da confissão. A mesma coisa que ele faz um parcelamento. Pagou a primeira parcela, Sim. convalidou o parcelamento. É a partir daí que tem os 5 anos para cobrar. O problema é exatamente esse. Você sem ter o apartamento dessa parte, a cobrança não vai enxergar esse processo para realizar a cobrança, se for necessária. Mas aqui eu fico pensando, a gente não pode apartar na segunda instância, doutor Geraldo? Olha, eu sou novo por aqui, né? Eu sou É, substituto, nunca vi, e pela análise da lei, Eu já eu fiz acredito isso, que eu já não, mas mandei não sei. apartar. Eu já mandei apartar. Se fôssemos partir para apartar, aí eu iria sugerir, para deixar o processo redondinho, eu entendo que aqui nós estamos, né, igual eu falei, 99% dos casos é pago. É que eu acho que aqui houve um pouco de negligência da primeira instância de não certificar, mas é entendimento deles. E é uma questão até polêmica. Mas se pudéssemos apartar, seria mais célere nós fazemos uma diligência à unidade gestora de cobrança para certificar o pagamento. Por que que eu não sugeri isso? Porque, no meu entender, não poderia apartar aqui na segunda instância. Mas tudo é questão de entendimento, né? eu acho Até que assim, porque, desculpa, doutor Paulo, por que que eu acho que não pode apartar na segunda instância? Porque, uma vez apartado, isso também já ocorreu, o contribuinte pode questionar essa apartação em fase de recurso. E se nós apartarmos aqui, ele perdeu essa possibilidade. mas ele poderia. é, E não sei se o sistema também permite, tá, doutor Paulo? não, Não sei não, se tudo o bem. PAT está preparado para isso, não. Eu posso até ver, mas eu acho que o contribuinte poderia, na segunda instância, reconhecer alguns itens, né? Então, ele pode discutir na primeira instância e, na segunda instância, fazer a confissão de alguns itens. E Isso é fato. daí a gente não deveria voltar para a primeira instância por causa da confissão feita na segunda instância para poder apartar. Verdade. Então, assim, eu acho que se a gente for converter em diligência para confirmar o pagamento, eu acho que a gente deveria fazer em segunda instância. É uma Não, opção. isso é o que a gente sempre faz aqui. É, Não é para voltar para a Uma primeira ótima instância opção. para fazer o que tiver porque que eu fazer. acho que o processo já está O mérito maduro. isso, com mérito maduro. A doutora Mara fez um excelente voto. Então, eu acho que a gente poderia sim converter em diligência para sanar essa dúvida quanto à cobrança e prosseguir com o julgamento. Daí vai voltar para a Câmara, a gente vai aproveitar o voto da doutora Mara, se for o caso. Eu Eu vou acho. deixar meu voto desse jeito, se vocês quiserem, porque assim pelo menos fica aí, eu Sim, não tenho que sim, fazer de novo. perfeito. Eu quero evitar a gente desperdiçar isso. Mas tem um ponto que eu gostaria de levantar, doutora Mara. Hum, A doutora fala Ai, fugiu. Se é resolução com o TEP, eu não lembro. uhum, Ato com o TEP, eu não lembro qual que é o. Atcotep. É ato. E que eu entendi toda a argumentação da doutora, eu me alinho, mas eu fiquei em dúvida. Eu procurei no processo, mas é um processo relativamente longo, e eu não consegui achar certinho quais seriam, aonde estariam esses atos, e se nesses atos estaria
os produtos comercializados pela Autuados, né? Eu não sei agora, porque eu já fiz há muito tempo esse Claro, processo, claro. mas me parece que deve estar na impugnação, se não me engano. O doutor André poderia ajudar. Mas tenha os produtos, entendeu? E os produtos correspondem aos... Correspondem. Porque Tá. eu fiquei pensando, falei, o Atcotep pode abarcar alguns produtos da Autuada e não todos, Não, e aqueles que foram objeto da autuação, que seriam os radares, basicamente, né? E esses equipamentos que ele mencionou estão contemplados. Tem o nome da empresa, tem os cumprimentos de tudo que ela fez, tudo direitinho. Então, tá ótimo. Doutor Geraldo? Eu não sei se nós poderíamos passar a discussão de mérito, mas eu fiquei com algumas dúvidas, doutora Mara, na relação ao voto da senhora, quando a senhora fala que a resposta à consulta, primeiro, ela estaria atingindo atos pretéritos, sendo que a resposta à consulta realizada pelo próprio contribuinte é de 2014 e os fatos geradores de 2019 a 2020. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é os peças, os equipamentos produzidos pela empresa não são aplicados nas aeronaves, eles não são partes, não são peças, e isso está especificado no artigo inciso 12, que é para a fabricação das aeronaves. Então, em que pese Não, terem é que separado... eu falei, mesmo que elas não fossem aplicadas, só aplicadas nas aeronaves, elas estariam em outro inciso como acessórios. Então, Por mas esse quê? outro inciso, ele vem com o convênio 28 de 2015, que não foi internalizado no Estado de São Paulo. Aí acho que nós teríamos que discutir a parte da internalização. E outro detalhe, o radar ele não é essencial ao voo, como, com todo respeito, tenta fazer crer o doutor André. Eu fui mecânico de voo por 12 anos do Exército e fiz vários voos sem radar. E várias aeronaves decolam diariamente sem radar. O radar ele é imprescindível, importante para a segurança de voo. E, claro, quando nós estamos falando de aeronaves comerciais, aeronaves de grande porte. Aeronaves pequenas, os helicópteros do Exército, os esquilos não têm radar. Da aeronáutica, que a empresa comercializa também, não tem radar. Então, o radar ele é de suma importância, sim, para a segurança de voo, mas não é essencial. O doutor André sabe que há vários voos, são os chamados voos por instrumentos e voos visuais. No voo visual é carta, navegação, não precisa de radar. E sem deixar isso aí de lado, que os radares, eu entendi que a senhora falou, doutora Mara, ele é essencial, mas ele é de solo. E eu entendi pela leitura do inciso 12 do RICMS, que essas peças são para a fabricação daquilo disposto nos outros incisos. E aí, nos outros incisos, nós temos aeronaves, avião, helicóptero e etc. E não o que está no solo. Até porque, se nós fôssemos estender dessa maneira, eu teria que estender a toda a infraestrutura aeroportuária, que ela é de suma importância para a segurança de voo. Agora, o que eu fiquei na dúvida estudando esse processo foi quando a resposta... E outra, sem falar que o contribuinte está contra uma resposta à consulta formulada por ele, que é de 2014, e os fatos geradores de 2019. Então, com todo respeito, doutora Amara, não atinge fato pretérito. O contribuinte decidiu por não aplicar a resposta à consulta. Só que aí depois... teve um convênio que Isso, de incluiu 2015. isso, de 2015. Aí sim, posterior. mas não é a resposta à consulta que retroagiu. Não, tudo bem. Aí esse convênio de 2015, ele traz a alteração, acho que se não me engano, inciso 6 e 7, o 28 de 2015, e aí sim contempla os equipamentos de apoio ao solo. Aí sim eu entendo que estão os radares. Porém, esse convênio não foi internalizado no Estado de São Paulo, tanto é que não consta nos incisos do RICMS. O inciso do RICMS ainda consta a redação original do artigo do convênio 75 de 92. Esses são os pontos levantados em relação ao mérito, caso superado. Eu entendo que a questão preliminar também é polêmica. Tá, bem, vamos por partes aqui, só para organizar um pouquinho. Eu fiz um pouco dessa confusão, porque eu questionei a doutora Mara se os produtos estariam no ato COTEP, porque senão eu, na conversão em diligência, também converteria em diligência para a autuada apresentar a relação dos itens no ato COTEP e correlacionar com as notas fiscais, né? Indicar, fazer esse correlacionamento. Então, eu queria aproveitar a diligência, eu não quis entrar no mérito. Doutor Geraldo...
Tudo bem, pode fazer isso, não tem problema. Não, não, foi só. Eu só queria ter certeza. Se a doutora Mara já viu, já está correto, eu não iria estender. Quanto à diligência para confirmar o pagamento, eu acho que ela é benéfica nesse ponto e vai sanar, vai tirar da frente essa dúvida e Uhum. essa probabilidade. Então, se a gente não tiver oposição, eu acho que se o doutor Geraldo Melhor fizer a fazer só a preferência, diligência por enquanto. é fazer a diligência e E daí depois, a gente depois quando voltar, a gente entra no mérito. eventualmente ataca o Acho mérito. que foi colocado de propósito com o Dr. Geraldo aqui em sessão, né, que foi mecânico da aeronáutica para trazer Não, esses não. pontos. Não, estou brincando, É, Dr. Geraldo, mas eu, a parte mecânica era só apertar parafuso, aqui a direita é mais difícil. o doutor vai colocar a preferência para converter em Não, diligência? então deixa eu só ver se eu entendi. A Câmara ela vai no entendimento. Não, é que eu tinha feito uma preferência para anular, mas eu entendi e concordo que anular uma decisão de primeira instância por um simples fato desse. Eu propus isso pelo meu entender que não poder-se-ia fazer aqui na segunda instância o apartado, mas como o senhor bem colocou, em caso de aqui confessado, então tem que se fazer o apartado aqui, então não vejo óbvio se é isso. E aí eu vou ter que mudar só meu voto aqui Uhum, para essa diligência, então, a unidade gestora. Então, eu vou pedir só um minuto dos senhores. tá ótimo. Alguém tem mais algum ponto? Senão a gente vai ficar com os dois votos, o voto da doutora Mara, já julgando o mérito, e o voto do doutor Geraldo, convertendo em diligência. Eu já adianto que eu vou votar junto com o doutor Geraldo na conversão em diligência, e daí eu acho que a gente já pode avançar, aguardar o doutor Geraldo fazer a preferência e avançar com o julgamento. Alguém tem mais algum ponto? Representação fiscal? Então tá ótimo. Há uma dúvida, doutor Paulo, em caso de Deixa eu registrar, diligência, né? há necessidade de ementa ou não? Acho que sim, Ah, né? pode colocar uma ementa Tá. simples, conversão em diligência. Pode falar, ó. Eu joia. O que você vai falar pra Bobo Maia? Amanhã. Bom dia. Fala bom dia pra ela. Fala bom dia. Mara, você tá com o microfone ligado. Ai, desculpa.
Vou fazer uma breve leitura aqui do voto antes de falar ele no sistema. Então, eu colo uma emenda e onde eu coloco que houve a falta de certificação do pagamento pelo fisco, nos termos do artigo 88 da lei, e conversão de diligência à unidade gestora. Peço vênia para utilizar o relatório da juíza relatora, foi muito bem elaborado, e começo o voto que, antes de adentrar as discussões do mérito, observo que o presente processo não se encontra maduro para apreciação dessa Câmara Julgadora, na medida em que o pagamento supostamente realizado por meio da DARE de folhas tal não foi certificado pela Fazenda Pública, como determina o artigo 88 da Lei tal. De fato, como se extrai da decisão ACOR, em seu item 9, folhas tal, assim discorreu o ilustre julgador. Em pese a haver confissão irretratável e consequente renúncia ao contencioso administrativo tributário pelo contribuinte nos termos do artigo 85b da Lei Estadual, a lei que rege o contencioso administrativo tributário é clara e de forma expressa em que, havendo recolhimento, esse deve ser certificado pelo fisco, como se extrai do dispositivo acima transcrito. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário apresentado para converter o julgamento em diligência à unidade gestora de cobrança, a fim de certificar o pagamento realizado e informar se é suficiente para liquidar os itens do AI pretendido. Algum comentário? Não, para mim tá ótimo. Então, eu vou só pedir ajuda do Dr. Paulo para agora Tem que solicitar operacionalizar. Você tem que Vamos clicar em lá. solicitar voto de preferência e gravar. Tá, só um minuto. Acho que nós falamos tanto que expirou a sessão. Vou ter que fazer um Sem novo. problema. Eu fui falar do radar, doutor André, agora o sistema não quer deixar eu entrar aqui, viu? Acontece. Não falo mais do radar. Vamos lá, doutor Paulo, eu clico em solicitar voto de preferência, né? Isso, daí em gravar. Gravar. E... Daí eu Tá. vou te Ah, tá. conceder o voto de preferência. Daí Uhum. já pode. Ah, redigir. Isso. Para dar. Questão antecedente ao conhecimento, anulação, retorno do processo, converter o julgamento em diligência, correto? Isso. E registrar Perfeito. voto.
Ah, não, peraí. O campo voto não pode ser preenchido em branco. Parece. Você colocou a ementa dentro da ementa e o Ah, voto esse foi o problema. Só um minuto. Eu coloquei tudo em cima. em cima. Como dizia um colega lá da época do Exército. O iniciante é um problema. Não tem problema nenhum. Agora sim. Você tem que gravar lá embaixo. Isso. Isso, acho que foi, doutor Paulo. Foi sim. Deixa eu só, vou entrar no seu voto para confirmar. Ementa. Tá ótimo. Tá perfeito. Perfeito. Eu vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum. Estranho. Todo mundo confirmou o quórum, né? Ótimo, eu vou iniciar a votação. Nesse caso, eu não voto, né, doutor Paulo? Não, o seu voto já tá. Perfeito. Não, não dá para desistir e votar junto Não, com a Mara agora. não faria sentido. Estou encerrando a votação. Votação e estou encerrando o julgamento. Então, doutor André, agradecemos a sustentação oral. O julgamento foi convertido em diligência à unidade gestora de cobrança para confirmação desses pagamentos. Então, logo retorne, vai ser agendada a nova data de julgamento. E, por óbvio, se a composição da Câmara deve ser outra, o doutor vai poder fazer nova sustentação oral, se assim o desejar. Foi encerrado. Agradecemos a presença. Se o doutor quiser nos acompanhar, se quiser, tiver outros compromissos, fique à vontade. Pedir licença que eu tenho outros compromissos, mas agradeço então pelo debate e tenham um bom dia a todos. Ok. A gente vai passar então para o segundo processo da pauta, que é o AIN 50-34984, da EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., do qual eu sou o relator. Um momento só, vou iniciar os debates e registrar o meu voto. Temos o doutor João Marcelo, desculpa, eu estava procurando aqui para ver, que o doutor João Marcelo vai fazer a sustentação oral ou só acompanhar? Isso, Ok. fazer a sustentação. Doutor João, você abre mão do relatório? Sim, Ok. Então eu vou passar a ler a acusação e daí eu já abro para a sustentação oral. Tem somente uma infração do AIN, que é acreditou-se indevidamente ICMS por ter escriturado notas fiscais emitidas sobre o CFAP 1207 para fins de recuperação englobado do montante do imposto apurado por meio de arquivos digitais de estorno de débito do ICMS, gerados pelo contribuinte conforme portaria CAT 55/2004, sendo que parte dessa recuperação englobada exigida através do presente AIN é amparada por notas fiscais, contas de energia elétrica substitutas, indevidamente emitidas por não conterem qualquer valor monetário para os campos valor total, base de cálculo de ICMS e ICMS, sendo obrigatório para toda nota fiscal que viesse a ser estornada que ela fosse substituída por outro documento fiscal com os valores corretos. Não havendo valores indicados nos referidos campos, fica impossibilitado o procedimento de estorno dos débitos no molde do artigo 4º do anexo 18 do RICMES, disciplinado pela portaria CAT 55. Para esses casos, o contribuinte deveria ter seguido a disciplina contida na portaria CAT 83/91, mais minuciosa,
e que previa outros procedimentos de comprovação para que houvesse a recuperação do imposto que teria sido pago indevidamente. Essa infração, doutor João, eu deixo gravar a sustentação oral, um segundo só. João Marcelo da Silva Elias, já tem aqui, sustentação oral já está gravada. Doutor Marcelo, pode iniciar a sustentação oral, cerca de 15 minutos. Bom dia a todos. Infelizmente, começou um barulho de britadeira aqui do lado, espero que não atrapalhe muito. Não, dá para ouvir bem, não está incomodando, pode Que ficar bom. tranquilo. Que bom. Bom, meus cumprimentos, então, ao senhor relator, a todos os membros da Câmara e os demais presentes. No nosso recurso, a gente abordou diversos argumentos, mas eu vou focar aqui na sustentação de forma bastante objetiva em 3. Em primeiro lugar, queria falar rapidamente sobre a decadência parcial relativamente ao período de janeiro de 2018 a novembro de 2018. Como argumento principal, vou defender a insubsistência do fundamento da autuação e, subsidiariamente, vou defender que ainda que se considere correta a alegação da autuação de que seria aplicável a portaria 83, como a maioria dos valores creditados não excede a importância de 50 UFESPs, ainda assim, pela sistemática da portaria 83, não deveria ter havido a glosa. Então, começando pela questão da decadência, não desconheço aqui o teor da súmula 9 do PIT, mas acho importante marcar posição aqui em relação a esse tema. A jurisprudência pacífica da primeira seção do STJ entende que, nos casos em que houver pagamento parcial nos tributos sujeitos a lançamento e promulgação, aplica-se o prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4º do CPM, né? Inclusive, há o precedente que foi até debatido ali quando da proposta da súmula 9, o precedente do agravo regimental nos embargos de divergência a 1.199.202 de Minas Gerais, que discute especificamente esse caso de creditamento indevido, né? E reafirma que, se tiver havido pagamento parcial, ou seja, se o débito não tiver sido liquidado integralmente com crédito, aplica-se o prazo do artigo 150. E aí eu queria só destacar que no documento 3 da defesa, nós trouxemos ali para o período de janeiro de 2018 a novembro de 2018, todas as dias, GARES e os comprovantes bancários que demonstram que houve pagamento em dinheiro em todos os meses, né? E como a autuação foi lavrada em dezembro de 2023, então, à luz do prazo do 150, parágrafo 4º, teria havido a decadência. Passado esse ponto, agora enfrentando o mérito propriamente, a gente está aqui discutindo aquela sistemática de creditamento para fins de estorno que é aplicável às distribuidoras de energia elétrica. Então, é uma sistemática que é oriunda do convênio ICMS 30 de 2004 e que, à época dos fatos, era regida pelo artigo 4º do anexo 18 do RICMES, com disciplina também da portaria CAT número 55. Então, basicamente, o artigo 4º, ele dispunha que seria cabível esse creditamento para fins de estorno em 4 hipóteses materiais, né? A primeira delas é erro de fato no faturamento ou na emissão do documento fiscal. A segunda, erro de medição, faturamento ou tarifação. A terceira, formalização de discordância do consumidor. E a quarta, cobrança em duplicidade. Acho importante destacar que a autuação não questiona que se estava diante dessas hipóteses materiais em que seria cabível o creditamento para fins de estorno. Isso não é uma discussão. A autuação tampouco questiona a existência dos valores a serem estornados. O fundamento da autuação ele é meramente formal e reside na disposição do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 4º do anexo 18, que diz o seguinte: nessas situações em que tiver havido a revisão do faturamento, é preciso que se emita uma nota fiscal substituta com valores corretos. E a autuação entende que os valores zerados não seriam valores corretos, né? Acontece que é comum, né, no dia a dia das distribuidoras de energia, que após a revisão de faturamento, seja por provocação do consumidor ou não, se conclua que não havia valor nenhum a faturar, né?
E nessa situação, o valor correto seria 0. O requisito trazido pelo inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 4º é que a nota substituta traga os valores corretos. Quando não houver valor nenhum a faturar, o valor correto é 0. Então, o fundamento da autuação não subsiste porque ele inventa um requisito que não está em lugar nenhum. O dispositivo legal, o dispositivo do RICMES, ele exige valores corretos. Não exige que o valor seja maior do que 0 para que o creditamento seja aplicável. Não exige nada nesse sentido. Então, de fato, se trata ali de um fundamento inventado, ali, entre aspas, pela autuação. E é importante pontuar que o procedimento internalizado do convênio 30 de 2004, internalizado pelo artigo 4º do anexo 18, ele tem o objetivo de evitar que haja uma proliferação de pedidos de restituição individuais ali. Né? Pelos demonstrativos que acompanharam a autuação, seriam 32 mil pedidos de restituição. Né? E isso oneraria não só o contribuinte, mas a própria administração tributária. E é interessante aqui observar também que no estado do Rio Grande do Sul há uma disciplina idêntica aqui do estado de São Paulo, também oriunda do convênio ICMS número 30 de 2004, e que a instrução normativa DRT número 45 de 98, lá do Rio Grande do Sul, prevê expressamente essa situação em que, após a revisão do faturamento, se conclui que não havia nada a faturar. E a orientação é essa: toma-se o crédito relativamente ao valor destacado, de ICMS destacado na nota substituída, e a nota substituta é emitida com valor zerado. Então, isso aqui demonstra que essa situação é comum e o legislador lá do Rio Grande do Sul previu essa situação. É claro que a legislação do Rio Grande do Sul não tem aplicação aqui no estado de São Paulo, mas como estamos falando de sistemáticas oriundas de um mesmo convênio, espera-se que haja um mínimo de coerência entre os estados signatários na internalização e na aplicação das disposições do convênio. Então, aqui, em relação ao fundamento principal da autuação, entendo que ele não subsiste, porque o valor correto adotado é 0 e não há nenhuma exigência para além disso no artigo 4º. Mas ainda que assistisse razão ao fiscal e que fosse aplicável, no caso concreto, a portaria CAT 83 de 91, em detrimento desse procedimento do artigo 4º do anexo 18, ainda assim, quando se observa ali o demonstrativo 1B do auto, entre as folhas 13 e 522, observa-se que os valores dos créditos tomados, eles são valores baixos, que não ultrapassam 50 UFESPs. E o artigo 1º da portaria CAT 83 de 91 estabelece que quando o valor do crédito a apropriar não exceder a importância de 50 UFESPs, e aqui o artigo 1º, inclusive, destaca que deve-se considerar cada documento fiscal individualmente. Então, quando não se excede essa importância de 50 UFESPs, o contribuinte poderá acreditar-se independentemente de autorização, que foi justamente o que aconteceu. Então, ainda que fosse aplicável a portaria CAT 83 de 91, olhando ali para o demonstrativo 1B, todos, ou pelo menos a grande maioria ali dos casos, não ultrapassam a importância de 50 UFESPs e não deveria ter havido a glosa, portanto, dos créditos. Então, era isso que eu queria expor, esses 3 pontos aqui de maneira breve, e agradeço a oportunidade. Agradeço, doutor João Marcelo. Alguém tem alguma dúvida quanto à sustentação oral? Doutora Mara, doutor Rodrigo, doutor Geraldo? Representação fiscal? Então, ok. Eu vou passar para o meu voto. Vou pular ao relatório, vou iniciar lá no item 10. A autuada alega em sede preliminar que a decadência deveria ser calculada nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, ao invés do inciso 1 do artigo 173 do CTN. Ocorre que a infração é originada pela escrituração de créditos indevidos do ICMS e por isso recai sobre a hipótese prevista na súmula 9 desse TIT. Ainda, devido ao artigo 52 da Lei 13.457, as súmulas têm, a partir de sua publicação, caráter vinculante aos órgãos de julgamento.
Portanto, a alegação do autuado não pode ser acatada. Passo à análise do mérito. A infração decorre do creditamento de ICMS apurado por meio de arquivos digitais do gestor de débitos, CFOP 1207, nos quais foram constatadas situações em que as notas fiscais substitutas não apresentam qualquer valor nos campos valor total, base de cálculo CMS e ICMS, havendo situações em que há somente um item escrito na nota com a informação juros financeiros. Certo é que o procedimento autuado em observância ao artigo 4 do anexo 18 do RICMES, disciplinado pela portaria CART 55, é o procedimento correto para casos em que o lançamento do tributo nota fiscal original, em que o lance fosse maior do que os valores corretos. Ocorre que ao emitir nota fiscal sem incidência ICMS, temos o caso em que não ocorreu o fato gerador do tributo. Assim, não seria o caso de retificação para adequação aos valores corretos, pois os valores corretos indicam a ocorrência de fato gerador e, portanto, a incidência do ICMS. No caso em tela, os valores autuados incidem sobre operações em que se emitiu nota fiscal para operações em que não houve fato gerador. Assim, não é correto o procedimento adotado pela autuada. Destaque-se que há notas fiscais indicando somente juros financeiros, operações em que não há incidência ICMS. A autuada, para esses casos, deveria seguir o disposto em norma mais ampla, que é a portaria CAT 8391. A alegação do autuado de que o artigo 1º da portaria CAT 8391 lhe permitiria o creditamento sem autorização prévia para valores de até 50 unidades UFESPs em função de cada documento fiscal também não merece prosperar. O creditamento deve seguir as regras específicas do estado normativo, que não ocorreu no presente caso. Entendo que os contribuintes não podem adotar formas diversas de cumprimento das obrigações tributárias, além das que constam da legislação, mesmo que tal alteração não gere prejuízo ao erário. Isso decorre da falta de legalidade em assim se proceder e também da impossibilidade de controle dos procedimentos por parte do fisco, caso cada contribuinte opte por uma forma de agir. Assim, não tendo a autuada comprovado a correta observância da legislação para o creditamento, correta autuação, pois houve o creditamento indevido. Não deve também ser acatada a alegação da ilegalidade da atualização do valor básico da multa, dada a súmula 13, e também a autuada alega a confiscatoriedade da multa, mas ela é baseada em lei válida, vigente e eficaz. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e ele nega o provimento. É assim que eu voto. Representação fiscal, tem algum ponto? Não, concordo, parabenizo pelo voto. Doutora Mara? Eu tenho só uma dúvida. Você fala que o procedimento correto, no caso onde a cobrança é zero, não tem fato gerador. Eu até concordo, só que como é que ele vai substituir uma cobrança? Na verdade, ele tem que cancelar a nota fiscal, aí não seria... Mas esse é o ponto. Para cancelar a nota fiscal que já foi emitida, que muitas vezes é de um período de 30 dias posterior, porque por exemplo, houve uma medição errada, o cliente reclama e ele pega e corrige, isso não tem como você cancelar uma nota fiscal que você já emitiu, já mandou pro... É um consumidor final, muitas vezes. E eu acho que, neste caso, o procedimento dele está correto. Se é zero, é zero. Zero não significa que tem... Não está proibido na lei. Está dizendo o seguinte, você tem que substituir a nota se você cobrou algo errado. E ele cobrou errado. Se é zero, é zero. A substituição da nota é simplesmente é uma forma de cancelar o documento anterior. Não é uma forma de corrigir o valor só. Eu só vou emitir nota fiscal que tenha valor. Não é verdade, a lei não fala isso. A lei está dizendo que você tem que substituir a nota fiscal pelo valor correto. O valor correto é zero, ele está substituindo. Não vejo, é que eu não analisei para ver se é só isso que aconteceu, mas eu não vejo que isto seja argumento de dizer, não, porque não tem fato gerador, não tem nota fiscal para emitir. A legislação está dando para ele um meio dele corrigir. O direito ao crédito e de ele se, vamos dizer assim, corrigir qualquer creditamento, fazer um creditamento
extemporânea, inclusive, está previsto na lei. E esta portaria de 81 de 91, não sei se é esse o número, ela expressamente diz que você não precisa pedir autorização em caso de 50 UFESPs. Eu não posso ter duas normas diferentes para a mesma situação. Ou eu aplico uma ou eu aplico a outra. Se a outra é genérica, a específica me dá o direito. Se tem uma norma que diz que eu não preciso pedir 50 UFESPs, eu entendo que ele está autorizado pela lei. Teria que ter uma lei específica para o setor dele, alguma coisa assim, para dizer que ele deveria, que a ele não se aplica aquilo. Pelo menos é o meu entendimento. Mas dizer que porque é zero, não tem fato gerador e ele não tem que aplicar, não tem que emitir a nota, como é que ele vai cancelar essa nota? Esse é um procedimento, inclusive a própria portaria CAT 115, ela fala que quando o contribuinte adota uma sistemática ou um procedimento errado para corrigir alguma coisa, mas que não seja, vamos dizer assim, algo que produza um efeito de pagamento, vamos dizer assim, ela poderia fazer. Então, eu entendo que ele está regular. Eu não entendo que a empresa fez algo que ela não poderia fazer. Pelo menos essa é a minha visão, assim. Eu não analisei o processo. Isso que eu vejo, não sei. Eu acho só, doutora Mara, se a doutora quiser pedir vista, alguma coisa, só acho que tem que ter atenção que em alguns casos o que está na nota fiscal são tão somente juros financeiros, né? Então, assim... Então, mas mesmo assim, como é que ela vai cobrar? Então, mas ela, de juros financeiros, ela não deveria haver qualquer destaque. Daí você não está falando que vai se enquadrar na portaria que fala de emissão de nota fiscal com destaque indevido, né? Você está falando bem. que foi um erro na emissão da primeira nota, se for, né? Então, mas de toda forma, quando você tem, para você tomar um crédito, aí resta saber se ela tomou esse crédito desse valor, porque ela não deve ter tomado esse crédito. Ela simplesmente emitiu uma nota para corrigir. Então, isso não deveria nem ter sido motivo de autuação, porque se trata de juros e não tem ICMS. Então, não sei, é nesse sentido. O doutor Geraldo quer contribuir com a nossa discussão. Doutor Geraldo? Doutor Geraldo, também não tem acanhamento, pode... Eu não vou ser mais convidado a substituir nessa Câmara, que eu estou falando demais, então vou tentar ser sucinto. Isso é bom. Mas não, é bom porque a gente aprende. Olha, doutora Mara, quando eu me propus a participar da Câmara do Tribunal, a gente fica aqui na primeira instância, e o objetivo era esse, aprender. E como eu estou aprendendo aqui com os senhores, eu agradeço com essas discussões. Inclusive, esse foi um debate recente no auto que a gente está analisando aqui na primeira instância, que é parecido, lógico, tem suas especificidades. Então, nós enfrentamos essa questão. E aí, então, eu tenho uns amparos legais que eu posso trazer ao debate aqui. Então, vamos lá. O caso exposto pelo próprio doutor João Marcelo, a quem cumprimento pela brilhante sustentação oral, e também cumprimento o doutor Paulo pelo voto. O caso exposto o próprio doutor João, ele afirma que não houve fornecimento de energia elétrica. Tanto é que a base de cálculo é zero, e ele até sustenta muito bem. Ora, se é zero, o valor, a norma, a portaria, o anexo 18, né? Ele afirma que tem que ser o valor correto. Nesse caso, o valor correto é zero. Então, eu coloquei zero. Muito bem argumentado. Até eu falei, olha, tem toda a lógica. Só que aí, nesse caso, em que pese é o valor correto zero, nós temos que não aconteceu o fato gerador. E uma vez não acontecendo o fato gerador, e era isso que a gente estava discutindo nesse processo aqui, não se pode, pelo artigo 204, se não me engano, do RICMES,
ter emissão de nota fiscal, então ela tem que ser cancelada, porque é vedada a emissão de nota fiscal, uma vez que não é o fato gerador. E aí, com o que a senhora trouxe, que é a 24 horas, tem razão, 24 horas? Não, não é 24 horas, né? O prazo é de 24 horas, porém, o parágrafo 2º do artigo, estava com ela aberta aqui agora, parágrafo 2º do artigo 18 da portaria CAT 162 de 2018, se não me engano, agora não lembro o ano, ele traz o seguinte, parágrafo 2º, o pedido de inutilização e pedido de cancelamento transmitido à Secretaria da Fazenda serão recebidos fora do prazo regulamentar, sendo o pedido de cancelamento recebido em até 480 horas. Então, nesse caso em que não há o fato gerador, não poderia colocar o valor zero. Não houve fato gerador, é vedada a emissão de documento fiscal, então tem que se fazer o cancelamento. E esse cancelamento ele é permitido até 480 horas. E entendo eu, e aí sim pela portaria 83/91, que até em casos de que ultrapassou esse prazo, cabe ao contribuinte ir junto ao posto fiscal e protocolar um pedido de cancelamento extemporâneo e ali analisar caso a caso. Então, assim, a legislação, ela veda a emissão de nota fiscal onde não acontece fato gerador e dá meios, que eu concordo com a senhora, essa foi a nossa discussão aqui. Ora, o contribuinte também, se não teve fato gerador, ele não pode pagar um débito que não tem fato gerador, então ele tem que ou estornar ou cancelar, e a legislação optou pelo cancelamento. É isso. Eu só tenho uma ressalva que quando isso é alguma coisa que ocorre com um contribuinte, com 2 contribuintes, com 3 contribuintes no mês, isso é uma coisa factível de ser feita. Quando você tem uma operação de energia, onde você tem milhares de contribuintes, que pode acontecer uma falha no sistema, pode acontecer qualquer tipo de coisa, nós estamos falando de energia elétrica, quer dizer, imagine que são milhares de notas a consumidor final. Não é uma nota fiscal que a gente está tratando de venda de mercadoria entre empresas. Então, o sistema foi feito também para simplificar. As empresas elas têm regimes especiais, justamente para não precisar ficar emitindo nota fiscal à torta e à direito. Tem uma série de prerrogativas. Eu acho que a gente tem que entender o sistema de uma forma coerente. Isso se aplica, evidentemente, é verdade que não tem, que é vedada a emissão de nota fiscal quando não tem fato gerador, mas também a lei deveria prever uma situação que 480 horas dá quanto tempo? Eu não fiz a conta. 20 dias. Eu também não fiz, não. 20 Esse é o dias. ponto. Muitas Não dá nem vezes, 30. não dá Nem nem uma 30 virada de dias. mês. Nem a virada do mês, quer dizer, e a dificuldade que se tem sistêmica para cancelar uma nota fiscal, o sistema não aceita. Agora, é possível ao contribuinte ir ao posto fiscal, levar 3.000 notas fiscais para cancelar? Eu acho um absurdo isso. Quer dizer, a gente tem que verificar a legislação de acordo com a possibilidade, com a praticabilidade, com a razoabilidade também e com a proporcionalidade do que é feito, vamos dizer assim, do erro que foi feito. Na verdade, ele substituiu uma emissão de nota por um cancelamento de nota que talvez ele não conseguisse fazer. E vamos dizer assim, foi feito o estorno do crédito de uma maneira coerente. Houve, pelo que eu estou vendo, existem provas nos autos que ele não pegou um crédito, né? Não lançou mão de um crédito do nada. E todas essas notas, pelo visto, a maior parte delas são inferiores a 50 UFESP. Então, nós estamos falando de notas muito pequenas, efetivamente. Se você quiser, Paulo, eu tiro em vista, porque é mais fácil do que fazer uma preferência aqui, que eu queria dar uma olhada, mas é só nesse sentido. Eu não acho que a gente tem que punir o contribuinte quando o efeito prático é o mesmo.
Ele vai ter. Agora, imagine a entrada, cancelar todas essas notas do procedimento que tem que ser feito, tudo isso, quando a energia, vamos dizer assim, pode não ter havido vamos dizer assim, o fato gerador aí no caso, mas mesmo assim o documento fiscal precisa ser anulado para regularizar a situação do fornecedor, do cliente. Então, eu entendo, eu acho que o senhor tem razão no que o senhor está falando. Tem uma regulamentação própria, deveria ter sido cancelada a nota, mas é simplesmente impossível nesse tipo de setor, tanto é que ele tem, inclusive, regime especial, ele fazer esse tipo de procedimento. Essa é a minha visão. Eu entendo a posição da doutora Mara. Para mim, o ponto é o que a própria doutora Mara fala, que fica impossível seguir a legislação, né? E aqui a gente optar por isso, a gente deveria falar que a gente vai estar falando que ele poderia adotar uma forma diversa do que a legislação permite. Não, Entendo. não é que não é que eu estou adotando uma legislação diversa, eu estou tentando interpretar Sim, a sim, sim. legislação de uma maneira mais razoável Razoável. para o caso dele. Não, eu entendo perfeitamente o argumento da doutora É Mara. que eu preciso de voto, eu preciso de processo para Sem problema, poder não. apresentar, então eu vou pedir vista, pronto. Perfeito. Brincadeira. Não, é só para analisar melhor e para Eu poder acho que faz fundamentar de uma sentido. maneira mais coerente, né? Não posso simplesmente achar, eu tenho que fundamentar. Tá. Até agradeço Perfeito. o doutor Geraldo aí por ter ajudado aí a fundamentar melhor. Você vai pedir vista, doutora Mara? Já Tá bom. pedi, só autorizar. Desculpa, Paulo, que eu não tinha visto o teu voto, mas é que eu ando Imagina. tão louca com todas as coisas que eu tenho que fazer que eu não consegui ver teu voto antes, senão eu já tinha apresentado a preferência. Não, sem problema. E também eu acho que, mesmo que você visse antes, é um processo bem extenso, É complicadinho. não é uma coisa do dia para a noite para fazer mesmo. Eu concedi a vista, então estou encerrando o julgamento. Doutor João, o voto está saindo em vista à doutora Mara e deve retornar em alguma sessão. Já adianto que não vai ser nos próximos 15 dias que eu estarei de Ele vai férias. de férias. Mas Boa tão tarde, logo doutor. eu volte de férias, a doutora Mara deve pautar esse processo. Perfeito. Então, agradeço a presença, sustentação oral, e Agradeço. vou encerrar os 2 processos da pauta de hoje, vou encerrar a sessão de julgamento e pedir para o Jailson, doutor Jailson, encerrar a gravação. Bom dia a todos, até logo. Muito Bom dia, obrigado. João Marcelo, até mais. Encerrado.